Olá, bem-vindos a mais um episódio do De Porta Aberta, o segundo episódio da segunda temporada. Nós já tivemos uma temporada e este é o segundo episódio da segunda temporada e temos aqui uma colega, terapeuta da fala, a Joana Caçoeiro. Obrigada por teres aceito este desafio e obrigada por vires partilhar a tua experiência sobre um tema que eu acho que às vezes assim ainda é novidade para muitas pessoas que ouvem o nome terapia da fala. Sim, é novidade que já tem uns bons anos. Uns bons mais de 20 anos. Mas ainda, acho que ainda continua a ser uma novidade. Ainda continua. A Joana trabalha no Hospital Dona Estefânia e na Maternidade Alfredo da Costa. E o tema que a Joana vem partilhar connosco é a sua experiência e prática diária. Sim. E a novidade aqui é, quando eu digo novidade é porque eu acho que existe aqui a ideia de que o terapeuta da fala trabalha com crianças a partir dos 5 anos e para a fala, não é? Para alterações de fala. Nós temos explorado aqui outros temas e vamos percebendo que a terapia da fala tem uma área bastante mais abrangente e, na verdade, o nosso papel não começa aos 5 anos, não é? Pode começar muito antes. Muito antes, mesmo muito antes, no menos zero. No menos zero, não é? Que nós estávamos a dizer. No ano menos zero, no menos zero, o terapeuta da fala já lá está, é um prometido. E nós estamos em todas. Então, portanto, nós trabalhamos do menos zero até ser necessário, não é? Portanto, dependendo das áreas de atuação. Sim. E era disso que foi por isso que nós te convidámos para vir partilhar a tua experiência no ano menos zero. Exato. O que é que um terapeuta da fala faz nessa altura? É trabalhar a comunicação, relação, onde é que se situa a linguagem, fala, os bebês não falam, portanto, porque é um terapeuta da fala? No fundo é esta... Isso, é engraçado teres dito isso dessa maneira, porque basicamente é a maneira como eu sou apresentada quando chego aos pais, não é? Porque o meu trabalho, tanto na Estefânia como na Maternidade Alfredo da Costa, mas mais na Maternidade Alfredo da Costa, que é onde eu estou inserida mesmo na unidade de neonatologia, quando o médico faz o pedido para uma avaliação na terapia da fala, quando eu chego ao pé dos pais, digo: olá, eu sou a Joana, sou terapeuta da fala, o primeiro impacto deles é: já tão cedo? Mas vai já pô-lo a falar? É logo assim o primeiro impacto. Mas já numa quase de brincadeira, porque eles próprios percebem que ok, não é para isto, e cada vez mais, e também porque depois, como eu estou lá, não é, no serviço, eles uns por outros já percebem o que é que eu vou lá fazer, o que é que eu ando lá a fazer. Posso pegar um pouquinho nisso, que nós partilhámos isso antes. Quando tu dizes eu já estou lá, tem sido assim alguns anos de investimento ali no serviço e na forma como tu estás nesse serviço. Sim. Isto é uma luta já antes de eu ir para o centro hospitalar. Já era da minha colega que lá está, eu já estou lá há 11 e a Ana Rega já lá está há mais uns quantos, muitos, de década, e tem sido uma luta dela em inserir cada vez a terapia da fala no serviço. E aquilo que depois nós conseguimos nos últimos anos foi, em vez de ser à chamada, que é normalmente o que acontece na maior parte dos centros hospitalares e nas neonatologias, é que o terapeuta da fala é chamado quando há um caso específico. Ali na Maternidade Alfredo da Costa, o que acontece é que eu estou lá 2 vezes por semana, lá, pronto, o turno inteiro. Portanto, não é à chamada, apesar dos casos que continuam a ser indicados, mas estou lá sempre. Portanto, os pais vêm, estou lá no serviço. Eu acho que pode ser. Ocorre-me perguntar-te então quais são os procedimentos. Portanto, imagino que a tua primeira abordagem seja avaliar, não é? Sim. São avaliados todos os bebês que nascem? Provavelmente não é? Não, ainda não chegámos lá. Há de ser um objetivo. Ainda não chegámos lá. Não, estou só na neonatologia. Os bebês que nascem estão todos no puerpério e só alguns é que descem para a neonatologia. Porque nós temos rastreios auditivos, temos rastreios... é isso que temos, não é? Não temos o cardíaco já. Pois, o cardíaco. O cardíaco também é na nascença, temos o auditivo. Mas não é isso que tu fazes, não é? Portanto, não é rastreio. Tem que vir sempre com um pedido, e neste caso é do pediatra. Portanto, o pediatra é que avaliou aquela criança, lá internado, e faz um pedido, um MCDT normalíssimo, de avaliação por terapia da fala. A partir daí, o pedido chega-me quase de mão para mão, porque eu estou lá. Chega-me, tem aqui esta criança para avaliar. Automaticamente a primeira coisa que eu faço é dar uma vista de olhos no processo.
e depois vou ter com os pais. E que tipo de crianças, que tipo de crianças ou quando é que os médicos sentem necessidade de te encaminhar? Quais são as dificuldades, quais são as questões que se colocam para tu avaliares? Para além daqueles quase óbvios, que são, pronto, bebés que nascem com sequelas, pronto, os neurológicos, factos complicados. Que podem nascer com paralisias cerebrais, por exemplo. Que pode depois vir a ser, pois pronto, normalmente podem sim, mas casos de hipotermias, quando o bebê nasce em anóxia, pronto, em que não está a respirar e está muito tempo sem respirar, se faz o protocolo de hipotermia, que é baixar a temperatura do bebê. Normalmente esses bebés são bebés que, quando estão clinicamente estáveis, são depois pedidos à avaliação, à nossa avaliação. E esses são os óbvios, pronto. Aqueles que depois, quando chega ali uma certa idade gestacional, é suposto começarem a comer por boca e a coisa não se desenrola, pronto, esses também. Depois tem cada vez mais, e aquilo que tenho um bocadinho lutado nos últimos anos é quase o antecipar. Ok, quando chega a esta idade é logo enviado, portanto, isso é uma coisa Qual é a que idade? tem acontecido. Agora, isso é um bocadinho. É assim, aquilo que está descrito é que a nossa intervenção deva ser sempre por volta das 34 semanas gestacionais. Pronto, isto já definindo que é um bocado, acho que toda a gente sabe, mas um prematuro é todo aquele que nasce abaixo das 37, não é? Depois, dentro desses, já há várias escalas, há 3 escalas de prematuros, mas abaixo das 37 são prematuros. E por aquilo que se tem percebido em termos in utero, por volta das 34 semanas dentro da barriga é quando eles começam a coordenar ali a sucção e a deglutição. Portanto, quando estão cá fora, é suposto isso também acontecer. Portanto, aquilo que tem acontecido nos últimos tempos e devido à cumplicidade que começa a haver entre os pediatras e os próprios enfermeiros ali no serviço, é que todos aqueles que nascem abaixo das 34 semanas, quando chegam às 34 semanas, é feito um pedido. Pronto. Quer tenham sequelas, quer não tenham, perfeitamente normalíssimo, com um peso considerável, né, acima de 1,5 kg, é feito um pedido para a terapeuta fala. Para avaliar sempre, só ver se está tudo bem, se não está, segue o caminho. Okay. Para avaliar, agora a pergunta, avaliar o quê? Exatamente. Não é fala, não, avaliar o quê? Para avaliar as estruturas orais. Pronto, avaliar se aquela criança está pronta para receber a alimentação via oral. Pronto, isso é o primeiro toque. E se não estiver, o que é que acontece? O que é que se faz? Se não estiver, dentro da avaliação que eu faço, se a criança não estiver pronta, aí depois entra a própria intervenção em si. Eu posso e consigo intervir logo naquele momento, É isso. logo, até porque como só estou 2 dias por semana, tenho que ser capaz de avaliar, começar a intervir e dar orientações, logo naquele instante. E naquele curto espaço de tempo que o pequenote tem disponível, porque nós estamos a falar de crianças neurologicamente desorganizadas, como é um prematuro, que têm um tempo de antena muito curto. E neste tempo muito curtinho eu tenho que ser capaz de fazer isto tudo, sem fatigar. Okay, porque se na tua avaliação as estruturas estão prontas para receber, é isso que acontece, e a criança começa a ser alimentada. Exatamente. Se as estruturas precisam de uma estimulação, se precisam de um trabalho, então avançam para a intervenção. Essa introdução alimentar, se a criança estiver preparada para receber, são os terapeutas da fala também que o fazem? Ou... Sim, mas como não estou lá todos os dias, eu não posso dizer que só faz, a não ser que seja uma situação muito grave. E aí tem a indicação que só faz a alimentação com o terapeuta da fala. E nos outros tempos, a criança faz por sonda. Agora, naquelas questões em que, não, é uma criança que consegue, com algumas orientações e algumas estratégias, então essas orientações e essas estratégias são passadas aos pais e à equipa de enfermagem. Era o que eu estava a pensar, portanto, a intervenção, que tal como noutras áreas, passa por um trabalho em equipa também, não é? Completamente, trabalho em equipa, porque aquele bebê está ali 24 horas por dia e aquele bebê é alimentado de 2 ou de 3 em 3 horas. Portanto, não faz sentido em que ele seja só estimulado oralmente uma vez. Claro. E eu imagino que emocionalmente para as mães, para os pais, deve ser muito importante estar presente, não é? Porque todas as mães sonham em alimentar os seus bebés e ser alguém externo a fazê-lo, imagino eu, não sei, que emocionalmente possa ser
Eu acho que isso é muito mais quando é um bebê de termo que nasce no puerpério e as coisas se calhar não correm tão bem e a mãe tem que ver que não é ela que está a alimentá-lo. No bebê pré-termo, já tanta coisa acontece e eles já veem tanta coisa a acontecer que os pais quase já nem querem mexer neles com medo de estragar. Para tudo correr bem. Exatamente. Mas imagino que para muitas mães seja também muito importante participar ativamente nesse processo. Sim, elas estão ali à volta, estão ali naquela ansiedade. Sim, às vezes então os pais também se envolvem muito nessas questões de alimentação. Sim, e aqui quero abrir um parênteses, não é? Por causa de agora desta história da pandemia. Sim, era isso que eu ia perguntar. Pronto, agora as coisas são muito diferentes. Eu não consigo dizer exatamente como, porque neste momento eu também estou em casa com a minha bebé, também prematura. Os pais, se calhar só um deles é que pode. Sim, por aquilo que eu sei, a mãe é que está e o pai teve direito a uns dias de poder estar separado, não é? Quando está o pai, não está a mãe. E depois, acabando aqueles dias de licença do pai, é a mãe que está. Não vamos entrar nessa discussão. A bem dizer, não querendo coitar dos pais, mas neste momento o que a gente precisa realmente depois é da mãe. Até porque, apesar de tudo, o meu objetivo acaba por ser sempre tentar que saiam dali a mamar. Pois, essa era a minha outra pergunta, não é? O objetivo será sempre esse? O objetivo será sempre esse, até porque a Maternidade Alfredo da Costa é um hospital amigo dos bebés. E dentro desse panorama, a ideia é sempre que haja uma amamentação, né? Exclusivo, se puder ser, não podendo ser, que no caso dos prematuros nem sempre é possível, que seja pelo menos mista, mas que seja com amamentação, ou com leite materno pelo menos, ou aleitamento materno, sempre. Eu estava aqui a pensar também que tu falaste sobre a intervenção nestas crianças prematuras, não é? Que agora acontecem nesta altura, ou que vocês tentam que sejam o mais cedo possível, na altura em que era suposto que estas funções que na verdade é aquilo que tu vais avaliar, estas funções de sucção, estas funções, as estruturas orofaciais que servem à alimentação, não é? Vocês fazem-no muito cedo. Provavelmente porque perceberam que isto tem consequências a longo prazo se não for feita nesta altura. Sim. E então queria te perguntar, ou seja, até para podermos pensar sobre isto, pais, mães, médicos, que é, se eu não faço isto nesta altura, o que é que pode vir a acontecer de menos positivo no desenvolvimento até da alimentação e quais são as consequências? Não é? Aquilo que tenho visto também, porque até mesmo em termos de desenvolvimento in útero, as coisas até acontecem muito mais cedo. E tem-se percebido que ali por volta das 32 semanas é quando realmente eles começam a sugar o líquido amniótico. E os dedinhos, até começa a acontecer antes, mas com mais afinco, isso percebe muito pelas eclas dentro desse tempo. E foi também uma coisa que nos últimos tempos tentei também ir introduzido com os médicos, com os pediatras, é a chamada ainda antes, às 32 semanas, se ele estiver clinicamente estável. Para quê? Não para introduzir nada via oral, não é para introduzir alimento nenhum, mas para começar a intervenção precoce, que é cada vez mais aquilo que nós, terapeutas da fala, tentamos batalhar pela intervenção precoce. E isso já acontece nas outras áreas, fisioterapia já trabalha assim, terapia ocupacional já trabalha assim. Faltamos nós. Começar antes a dar orientações aos pais. Antes de instalar alguma coisa, é isso que ainda antes, nem sequer sabemos se aquela criança vai ter problemas em poder alimentar-se, se vai conseguir ou não vai conseguir, não interessa. O que interessa é que naquele momento do desenvolvimento, se ela estivesse na barriga da mãe, ela estava a fazer aqueles comportamentos que ali numa incubadora cheia de fios com catéteres, provavelmente nem vai conseguir pôr as suas mãos à linha média, nem vai conseguir andar a mexer na boca, que é aquilo que faz. A barriga não tem contacto exterior, que é aquilo que existe na barriga, e não tem líquido para ir engolindo, que é aquilo que existe na barriga. Então, é pensar exatamente como os outros colegas, fisioterapia, terapia ocupacional, faz, que eles dão esse estímulo. Então, nós também temos que dar. Mas a minha pergunta é, porque se nós não dermos esse estímulo, que faz todo o sentido, quais são as consequências disso? A criança que não tem essas experiências, o que é que vocês percebem que acontece no seu desenvolvimento e no seu... Sim, e isso até está mais que estudado. Aquilo que nós temos, que se tem-se vindo a perceber é que tudo o que acontece nos primeiros 1000 dias do bebê vai depois transitar para o resto da infância e até a adolescência. E aqui já estamos a falar em questões de perturbações alimentares. E são crianças que, em termos sensoriais, do ponto de vista oral e também em termos mesmo de mão, que
que vai ficar alterado. São crianças que não vão gostar de sentir, provavelmente não vão comer com tanto afinco como outras crianças, não vão gostar de sentir as mãos. Não é? Não querem mexer em nada. Não querem mexer em nada e às vezes não querem que nós toquemos nas mãos. Que é uma coisa que nós percebemos depois, não é? Porque depois isto são crianças que, se mantiverem com algumas questões, elas transitam para o Hospital Dona Estefânia e aí depois acompanham-nos outra vez no serviço. A partir de já tem mais do que 0 anos. Já tem mais. Se calhar alguns têm mesmo os 0 meses porque fazem as 40 semanas já cá fora, já depois da alta. E depois o que percebemos é que realmente são crianças que não... cá em cima as coisas nem sempre correm tão bem, não aceitam, por exemplo, a introdução de sólidos tão facilmente, não aceitam consistências diferentes, mesmo em termos de deglutição, são deglutições que nós chamamos de atípicas, podem ter algum atraso, com constantes engasgos. Mastigação muito mole, muito lenta, com medo de sujar a língua, com medo de sujar os dentes. A própria dentição depois também vai ter alterações e isto depois, talvez sabemos que o órgão, como é o mesmo, a fala vai toda atrás. E isto depois começa a evoluir lá na ponta do iceberg. Estas são as consequências e por isso a importância do trabalho nesta altura. Acho que era isso que eu queria aqui também deixar bem claro, assim, para finalizarmos o nosso episódio, que eu acho que ficou bem claro, o papel e a pertinência de ter um terapeuta da fala a trabalhar na maternidade, assim, a avaliar o mais precocemente possível, mesmo, percebo que mesmo quando não existe assim uma preocupação de maior, não é? Dar só orientações, estratégias daquilo que podem, que os próprios pais podem fazer de brincadeiras nas mãos, brincadeiras no peito, clinicamente estáveis, claro, mas são coisas todas que é possível fazer ainda antes sequer de se pensar em começar a comer por boca, mas que é já uma construção daquilo que vai ser tudo. Que é aquela construção que não acontece nestas crianças em vida. Exatamente, pensávamos que era o que era suposto acontecer dentro da barriga e que não acontece porque estão cá fora. Obrigada, Joana. Obrigada por participar, por teres aceito este desafio e teres sido tão esclarecedora nesta área. Fica com mais perguntas. Ok, fica para a próxima. Adeus, até ao próximo episódio. Obrigada por nos estarem a acompanhar.